Tudo bem, pessoal, com vocês? Estamos aqui começando mais um CucaCast, o podcast do Cuca, mas agora de uma maneira bem diferente para vocês, como vocês podem acompanhar aqui. Estamos com um telão aqui no fundo, né? Para que será esse telão? Porque nós temos uma novidade e algo bem diferente aí para vocês, né? Mas tá comigo aqui a minha parceira, Prof. Cris. Olá, tudo bem? Eu acho que vai ser muito bacana essa nova série de episódios. Fiquem ligados, acompanhem. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E hoje os meninos têm algumas novidades, começando pela temida matemática, né, Antônio? Como assim? Temida matemática? E aí, galera, beleza? Boa noite. Eu tô dizendo que eu tô dominando aqui, tô chegando, tava lá, né? Só nos bastidores, né? né? Agora já tô... Agora faz parte já. Não. Mas eu queria primeiramente agradecer ao Eduardo, né, o Dudu, que estava aí com a gente na última aula, no último podcast, trouxe a vivência dele. O cara tá se formando, gente. Vai se formar logo, nosso doutor Eduardo. Que bacana. Formando em medicina, né? E é cria nossa aqui, né? Esse veio antes de mim, né? Antes do mato, a gente brincou. Então, sim, legal. Eduardo, muito obrigado. Obrigado pela participação aí também. E vamos lá, né, Dago? Então, gente, nós estamos começando uma série especial para vocês com dicas a respeito do Enem. Exclusivamente Enem? Essa é exclusivamente Enem, momento Enem aqui. Nós vamos ter alguns aulões através das 4 áreas do conhecimento. Então, começamos pela matemática. Por quê? A matemática tem 45 questões só dela numa prova, egoísta, né? Total, né? Viu? Totalmente egoísta. Por isso que eu falei. Aí O pessoal fica verdade, mais tenso, ó. né? Exatamente. Na de matemática. É matemática e não tem choro. Mas por que esse medo todo, né, Dago? Pois é, Porque uma são prova 40. cara. Bom, a gente vai desvendar hoje. É né? uma prova tão tranquila. Uma prova tranquila, porque pensa bem, ó. Agora nós temos linguagens, claro, né? Linguagens lá com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira. Temos ali também, o que mais nas linguagens? Tem mais alguma Artes. outra arte? Arte. Às vezes o pessoal comenta sobre a questão da educação física, se ela faz parte também, né? E isso você vai descobrir também nos outros episódios. Nós temos ali também, né, a área das humanas com história, geografia, sociologia, filosofia. Temos as ciências da natureza, física, química e biologia, mas a matemática exclusivamente ela só tem uma prova só dela, as 45 só dela, as outras estão todas divididas. Essas são as 4 áreas que foram divididas, né, do conhecimento aí para a prova do Enem. E é claro, nós temos também a prova de redação, que, meu Deus, todo mundo fala aí na tão sonhada nota 1000 na redação. Eu espero que você que esteja nos assistindo, você que vai fazer o Enem, esteja entre essas pessoas que vão estar com essa nota 1000 na redação. Isso aí. Então nós já vamos começar aqui dando algumas dicas especiais, né, Antônio? A gente está aí com algumas coisas que nós preparamos para vocês e é muito interessante até trazendo algumas curiosidades até de forma geral sobre a prova. E a primeira delas que nós vamos começar é sobre a questão do tempo e do chute na prova do Enem, né? A primeira eu acho que vale a gente falar do TRI. Exatamente. Né? Eu acho que tem muito a ver com... É o tempo e o chute ali. A gente acaba pensando que eu acertei 5 questões mais difíceis, ela vai ter uma pontuação maior, né, Cris? Não é bem assim, né, gente? É que o pessoal às vezes não conhece como é que é essa metodologia, como que funciona. né? De como funciona. Uma mesma pessoa, né, acertou 30 questões e a outra também 30, mas a pontuação não é a mesma, né? A pontuação é diferente. Pois é, o que faz, né, essa pontuação ser diferente? E aí também fica aquela situação, poxa, na escola muitas vezes eu fazia uma prova e todas as questões tinham o mesmo valor, o mesmo peso. Agora no Enem não é assim que funciona. Então, realmente, TRI, né? Ou eu costumo chamar de TRI, né? Mas é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então imagina, gente, o que será que significa esse TRI? É interessante a gente pensar, parar para analisar um pouquinho, né? E nós vamos já trazer então algumas coisas a respeito dele. Vou colocar aqui para vocês na tela. Olha só, hoje a gente tem até uma tela para vocês acompanharem, né, em tempo real também o que nós estamos assistindo aqui.
Então, nessa tela, como você pode ver, nós temos uma classificação das questões ali, uma pontuação. Questões classificadas como mais fáceis e como mais difíceis também, né? Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia de como funciona isso. Primeira situação, pontuação do Enem, né? Nós temos ali uma média de nota, né, de pontuação 500 pontos. Começamos por aí. Isso. E aí a galera vai fazendo... Gente, essa pontuação, ela não é definida quando faz a questão, né? Ela depois de que a prova tá feita, depois daquilo que foi feito no Brasil todo, aí, né, Dago, eles fazem essa comparação, né? Então aqui a gente trouxe o exemplo de algumas questões, né? Então a questão 13 que tá ali, por exemplo, ela tá lá embaixo, tá abaixo de 200. A questão 3, ela tá mais próxima do meio, então ela é um pouco mais difícil, quer dizer que mais pessoas já foram errando mais do que a 13. Exato. Né? Então a gente vai escrever aqui, ó. Vou aproveitar agora a tecnologia. O que é tecnologia, ó? Aproveitamos. Vou colocar aqui, ó. A questão 13 tá aqui, ó, pessoal. Circulando ela aqui, ó. Ela tá abaixo de 200, né? Então, teoricamente, ela é muito fácil. Ela é muito fácil. A maioria dos alunos acertaram. Exato. Pego a questão do ladinho dela, ó. Questão 12. Olha só. Do lado no caderno de prova. Mas olha a questão 12... Para onde vai a questão da pontuação dela? Significa que poucas pessoas acertaram essa questão. Então ela já vai para uma pontuação um pouco maior. Isso. Né? E aí vem essa questão da valorização. Parece a questão de oferta e demanda. Se eu tenho poucas pessoas que acertam, significa que o nível de dificuldade dela era maior. Né? O que faz também com que essa questão, então, ela, às vezes, até mesmo sendo do mesmo assunto que a questão 13. Poxa, a questão 12 e a 13 eram do mesmo assunto. Mas, aí vem aquela situação, poxa, como uma pessoa pode acertar uma questão muito difícil e errar uma muito fácil? É por isso que ela já não faz a mesma pontuação, né? Isso aí. E aí, o próximo, Dago, eu acho que fala bem sobre isso, quer ver? Vamos lá. Ó, no próximo aqui... Aí, ó. Olha ali o nome pra ele. Juquinha? Vamos lá, Juquinha. Vamos colocar aqui Juquinha, né? Ó, o vamos lá, Juquinha Juca. acertou 5 questões. 4 questões estavam no nível mais fácil e uma questão no nível mais difícil. E a... Vamos lá. Genoveva, não. Maria não, vamos botar... Vamos lá. Vocês estão olhando pra mim? Eu tenho que dar um nome pra Dá ela. um nome Claro. pra ela, vai lá. Vamos botar a Ju. Ju. Eu ia Juca colocar e a Ju. Iracema, né? Em homenagem à literatura lá, mas vamos colocar Não, Ju, ela não então. tem Vamos cara lá. de Né? Iracema. Não tem Iracema. A Vamos Virgem dos lá. Lábios de Mel. A não Ju tá também aparecendo. acertou 5 questões. Só Ó, que ela acertou tá aqui. 4 questões difíceis e uma fácil. E aí a galera, se ela acertou 4 difíceis, a nota dela foi maior do que a nota do Juca. Mas não é assim, né? Mas não é assim. Quanto engano, né? Exatamente. O que o pessoal, quando vai corrigir a prova, o que eles analisam? É a coerência, né? Então o Juca teve um desempenho coerente. Acertou aquilo que era mais fácil, né? E acertou 1, 2, 3 mais difíceis ali. Exato. A Ju não. A Ju acertou o contrário, acertou as mais difíceis e errou as fáceis. Se ela errou as fáceis, provavelmente Algo de Pode errado ter não sido está um certo. chute, né? um chute, né? Exatamente. Então tem que ficar ligado. E aí, galera, não tá aqui, eu acho, que o nosso slide, Dago, mas eu acho que a primeira dica, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar, não pode perder questão fácil. Exato. Questão fácil não pode perder. Né? Eu acho que tem a ver com o que depois vocês podem comentar. A gente estava Às vezes, conversando. É aquela questão da última questão, Sim. que já está num cansaço, Sim. e é uma questão que provavelmente você ia acertar, mas aí você Do ficou cansaço. naquela do cansaço. Não dá spoiler, vamos chegar lá. Não dá. Mas realmente chega num ponto, né? A pessoa tá muito cansada, passa uma tarde toda fazendo prova, eu não consigo mais ler as questões. E é uma dica sempre, a questão, né? Uma das primeiras que nós vamos entrar aqui, até já vou colocar, é a gestão de tempo. Então, realmente você tem que pensar na questão do tempo. Poxa, são 45 questões. Tem algumas pessoas até que comentam com a gente, né, durante as aulas. Mas professor, eu ouvi falar que cada questão eu tenho 3 minutos por questão, ou tenho 3 minutos e meio, ou tenho 4 minutos por questão. Não é bem assim. Isso é uma média, né? A pessoa que ela fala quanto tempo você tem por questão, ela esqueceu de mencionar que isso é uma média. Você vai gastar, em média,
3 minutos e meio ali por questão. E porque tem questão que vai levar menos tempo. E aí tu umas- sobra pra questão mais Aí sobra. difícil. Exatamente. Então, isso é uma das primeiras coisas que nós temos que entender. É a gestão de tempo na prova. Então, você tem que começar por onde? Pelas leituras menos cansativas, né? Por aquelas questões que você julgar mais fácil. Então, alguma coisa que você já se identifique na prova do Enem. Então, você, né, já parte aí para a questão da segunda dica. Ó. Pule aquilo que parecer muito difícil para você. Pareceu difícil, apareceu lá. Raramente aparece nas provas do Enem. Vamos lá, uma questão falando sobre propriedade dos logaritmos. Meu Deus do céu, o que é um logaritmo, né? Coisa maluca. Lembra dos logaritmos? Não lembro. E por incrível que pareça, quando a gente fala nesse tema para os alunos no primeiro ano do ensino médio, logaritmo, meu Deus, o que é isso, né? Significado da palavra logaritmo, expoente. É uma coisa tão simples. Aí fala expoente dele se acalma. É uma matéria. É isso. É quase que uma matéria do 6º ano, quando começa a trabalhar com potência. Claro. Mas é que o que nome, num grau. às vezes... Sim. Exato. Né, a montagem Começa, dela, né? Tu já bota ali log. Já Log. botou uma abreviação. Claro. Então, muitas vezes também aparece lá uma questão sobre função quadrática, ou que você tem que resolver usando uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Meu Deus do céu, não vale a pena. Tipo essa? Tipo essa aqui, ó. Olha aí, Né? ó, apareceu pra vocês. Primeira questão aqui, então, pra gente pensar. Quer dizer, pra gente pular. Né, Exato. Essa aqui tu olhou. já não faz, gente. Olhou. De primeira. Tu viu aqui, cara, h ao quadrado. Gente, já vai lembrar de Bhaskara. Por mais que às vezes pode não precisar, mas... E assim, Dago, se a gente for ler ela toda certinho, falou aqui h ao quadrado, falou de maior possível. Provavelmente vai cair num delta, num x, num... Exato. Então assim, eu não faria essa questão, Dago, logo de cara. Não é uma Não questão... nesse primeiro momento. Exato. Não é Pegou a aconselhável. prova, fez essa leitura, essa questão, cara, isso aqui vai te levar muitas coisas. Né? A matemática Sim. tem a vantagem de ter 45 questões só para ela, mas é um problema também, porque abrange muita coisa. E o que vocês poderiam nos dizer em relação a essa prova da matemática específico? Tem algum conteúdo que cai mais, alguma coisa que cai menos, como o Dago disse, essa aqui talvez seja difícil de aparecer, mas a gente sabe que pode ter algumas coisas que são mais recorrentes, né? Legal. Tem. Assim, ó, logaritmo, Dago tá mais tempo do que eu, mas... Dago, eu não lembro de questão de logaritmo no Enem. Logaritmo caiu uma questão falando sobre propriedade dos logaritmos envolvendo lá o vidro do carro. Essa é uma questão antiga, Antiga, tá? né? E ela realmente era a questão mais demorada da prova. PA, PG, cara, eu lembro de uma questão. Com fórmulas especificamente é uma coisa que não é tão cobrado no Enem. O que cai muito é estatística, né? Falar de média, leitura de gráfico. Isso né? Regra de 3. Regra de 3, função, direto. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem. Então, a matemática do Enem, ela é predominantemente matemática básica. Sim. Poxa, mas como assim, professor? É uma prova extensa, mas você pode resolver ela usando matemática básica. Isso é ponto. Eu coloco né? questões do Enem no 6º ano. Sim. Quando a gente entra com média, moda, mediana. Eu Exato. até trouxe a questão aqui. Tem questões do ensino fundamental que nós conseguimos tranquilamente no 9º ano trabalhar com questão da prova do Enem, questão do 6º, 7º, 8º, questões de interpretação que o estudante ele tem que estar realmente ligado no quê? Na habilidade que nós estamos ali avaliando naquele momento. Então isso é importante demais para a prova. E isso já vem sendo trabalhado aqui na escola, né? Desde o 6º ano. E dependendo da situação, existem questões que você pode até cobrar no 5º ano, dependendo aí do grau da questão. Dentro do né? nosso material que a Exato. gente encontra muitas questões, né? Essa questão que a Cris deu spoiler ali, cara, tranquilamente dá pra colocar no 5º ano. Porque eles trabalham com isso, eles começam a ver isso no 5º ano. Sim. Mas enfim, vamos chegar lá. Então essa primeira questão que a gente trouxe, cara, eu pularia. Pula fora. Porque assim, realmente, ó, primeiro já começa com uma outra característica, texto longo. Então esse texto ele tá muito longo, ele te dá muita informação para você esclarecer, para você organizar. Então já é uma coisa que realmente não vale a pena. E a partir daí vem uma questão agora até para aquilo que você julga fácil. Olha só. Essa dica aqui é matadora. Para todo tipo de prova, inclusive, não só para o Enem. Não só... Para cada raciocínio errado, nós temos uma alternativa correta. Isso é fato. E não é só matemática, né?
Não é só matemática, tá? Para todas as outras áreas. Mas também tem uma outra ideia que eu quero trazer para quem estuda, né? Se você estudou, chegou lá na hora da prova, até tá com uma dúvida ou outra, mas resolveu assim, ó, de forma bem superficial a questão. Resolvi ali, marquei aquela alternativa. Pode esquecer, não volta mais nela, se você ainda vai ficar na dúvida. Deixa ela ali, porque é o que a gente chama realmente de teoria do impulso. Como assim o impulso? Marquei ela no impulso. Na verdade, é uma questão que envolve o teu psicológico, o teu subconsciente. Algo dizia assim pra você que aquele era o caminho e que aquela era a resposta certa. Quantas vezes já aconteceu isso, até pode deixar aqui nos comentários, que você marcou aquela resposta numa prova, depois passou para outras questões, lá no final voltou e vou mudar a alternativa. Aí vai conferir o gabarito, era aquela que você tinha marcado. Então isso acontece muito, tá, gente? Então para cada raciocínio errado tem uma alternativa certa. E aí vem essa primeira questão aqui, ó. Vamos fazer, Dago? Manda ver. Então bora. Olha só, o textinho. Vamos até dar uma olhada o quê? O que o Enem gosta? Gráfico e tabela. Gente, gráfico e tabela é uma habilidade que é avaliada de forma assim, ó, muito expressiva no Enem, tá? Então, começa com o texto assim: ao iniciar suas atividades, um ascensorista. Meu Deus, o que é um ascensorista? Na hora de uma prova na sala de aula bate essa dúvida. Agora imagina, você tá no Enem, nos dias de hoje, dependendo do lugar que você mora, o que é um ascensorista? É aquele cara que trabalha no elevador, apertando os botões para que as pessoas, né, possam, no caso, ir para determinados andares. Então é isso. Ele acessa, olha só, então, ele registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então veja de onde ele começou. Começou do térreo e ele está partindo com mais 3 pessoas. Então nós temos ali 4 pessoas, né, junto com ele, ok. E estão indo para o 5º andar. E aí começa a mostrar a tabela. Ó. Entraram no elevador, no térreo, 4 pessoas. Aí lá no primeiro andar, né, tinha 4 pessoas, saem do elevador 3. Aí no segundo andar, entra no elevador uma pessoa, né, e aí sai uma. Terceiro andar, entra 2, saem 2. Quarto andar, entram 2, não sai nenhuma. No 5º andar, entra 2, né, saem 6. E aí com base nisso, ó, ele quer saber qual é a moda do número de pessoas. Até veio uma questão que eu gostei aqui de fazer, só essa leitura exploratória. Na hora da prova do Enem, por onde é que você deve começar? Né? Ah, boa. E aí vem essa questão. Legal. Essa questão, Nego, eu começaria aqui. Com base no quadro, qual a moda de número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Eu começaria aqui. Exato. Porque esse texto aqui de cima não foi necessário. Não vai ser necessário, né? porque a tabela já mostra isso. Essa partezinha aqui, ó, pra mim não fez diferença nenhuma. Exato. Né? Então aqui, o que ele pede? Ele pede a moda. Cara, aí, falou moda, conceito. É aquilo que mais aparece. Quando Cris, você vê todo mundo com o olhou mesmo pra celular essa questão. na sala de aula, todo mundo tá com um iPhone. O que você diz? Agora tá na moda usar iPhone. Né? Todo mundo de camisa preta. Tá na moda agora andar de camisa preta. A moda é o que a maioria das pessoas faz. É o que tem uma maior frequência. Aí, Cris, tu olha pra isso aqui. O que tu diz que é a moda aqui? O que mais aparece? Que entra no elevador. Mas é o Isso. que número? 2. 2. E a maioria vai nisso, Cris. E olha ali a alternativa. Tá ali a alternativa A. Olha lá, bonitinha a alternativa. Aqui é a 2, ó. Já resolveu? Errado. O pensamento, né? Certo. Mas isso é uma continha tão simples que a galera acaba se perdendo nisso. Porque isso aqui é uma continha de mais e menos. Porque se entraram 4 pessoas e não saíram nenhuma, quantas pessoas... Aqui, ó. Opa. Durante a subida. Opa, não deu pra escrever muito bem, Nego. Número de pessoas ali dentro. Quantas pessoas tem dentro do elevador? Se entraram 4, saíram 0? Tem? 4. 4 pessoas aqui. Entraram 4, saíram 3. Aumentou? 1.
Concorda comigo? Então tinha 4, foi para 8, pessoas. saiu 3, ficou 5. Entrou uma e saiu uma, permanecem 5. Entrou Exato. 2, saiu 2, permanecem 5. pessoas. Entrou 2, não saiu nenhuma, tenho 7. Entrou 2, foi a 9. Saiu 6, ficou 3. E ali, a alternativa, 3. B. Larry. Opa, Opa, pulou. pulou. É a D. 5. 5 é o que Ah, mais é a aparece. moda. É a entendi, moda. viu? Apareceu O que mais? Isso 3 pode vezes. ser a pegadinha. Pode. Verdade, ó. Eu não tinha pensado dessa forma. O final é 3, então. Né? Claro. Mas na verdade é o que mais É o aparece. que mais aparece. Sim. E agora vê como é que pode resolver essa questão? Matemática básica. O que ele fez ali só? Somou e subtraiu. Só. Eu somei, vou deixar aqui Ó, registrado, tinha né? 4. Somou, diminuiu. Somou, diminuiu. Esse termo moda aparece muito na matemática? Muito. Muito. Na prova do Enem, Ele gosta de moda. é praticamente uma questão certa. 3 nomes que aparecem muito na prova do Enem: moda, média e mediana. Então, Isso são é bom 3 pra termos saber. dentro certeza. da estatística. Isso com Até certeza. para saber o conceito, para Exato. conseguir entender, né? É uma questão, questões certas para a prova do Enem. Questões de estatística: moda, média, mediana. Vai cair. Vai cair? Vai. Isso é certo, vai aparecer na sua prova esse ano. E elas vão estar divididas em graus de dificuldade, conforme a gente já falou antes, né? E aí vem aquela questão, por exemplo, a quarta dica, nós temos ali textos cansativos, né? Realmente se livre dos textos cansativos. Eles vão fazer com que você realmente perca muito tempo e que até, dependendo do seu psicológico na prova, você se desespere, né? Claro. Então isso é uma coisa muito recorrente para o estudante, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem na prova do Enem. Sabia que a tendência é que os alunos eles tenham um desempenho melhor quando eles fazem o Enem pela segunda ou pela terceira vez. Por isso que a gente Por sempre isso é importante. costuma incentivar, inclusive, os nossos alunos aqui a fazer o Enem desde que entraram no ensino médio. Então você vai lá, faz o Enem no primeiro ano, já sente aquela vibe, aquele ambiente todo, vê como é que funciona a prova. Claro que fica aquele medinho, né? Ah, mas eu agora, será que eu vou mal? Eu cheguei no terceiro ano, fui bem no primeiro, melhorei no segundo, agora no terceiro a responsabilidade, o peso, né? Mas pode ter certeza que você vai melhor Então, ainda. já vai mais É uma tranquilo, porque tendência. já conhece, né? Quem já viu tem o podcast uma ideia, do né? Luigi, ele falou isso, né? Exato, você já está mais acostumado com aquele ambiente. Então, nós temos essa situação e a interpretação faz toda a diferença. Olha essa questão aqui. Que loucura. Essa é uma questão que tem que ler. Essa aqui não tem choro. Se a Se pessoa tu leu- começar por baixo, Essa, leu a parte de baixo, tu não vai conseguir fazer nada. Tá? Então essa é uma questão que tem que ler ela. olha lá, ó. Eu vou começar ela ali, ó. Até se eu começasse ela por baixo, diria assim, ó. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por... Ele me deu uma fórmula. V igual a 4AB ao quadrado. O volume dessa bola em função apenas de A... em função B. apenas de B, perdão. É dado por... Então, essa questão eu tenho que entender o que significa esse B, o que significa esse A. Então, aí eu vou ter que apelar para o texto. Agora eu vou lá para o texto. Olhei para a chave da questão, quer dizer, para o comando da questão, agora eu vou para o enunciado inicial. A figura, ela representa a vista superior. Eu estou olhando de cima uma bola de futebol americano, aquela bola oval, né? Cujo formato, a forma é uma elipsoide. E aí a galera já para aqui, né? Já É. achou difícil, foi Meu embora. Deus, não, que é episódio elipsoide? nunca estudei na minha vida, vou embora. Sim. Mas O- é tranquilo ali, essa ó. questão. Obtido pela rotação de uma elipse em torno de um eixo, ou do eixo das abscissas. Aí vem aquele detalhe, o que é o eixo das abscissas, né? O eixo das abscissas aqui para nós, ele é o eixo X. Ó, tá aqui o eixo das abscissas. Então, isso aqui é o que nós chamamos, ó, de eixo das abscissas, né? E aí ele começa, ó, os valores de A e B são respectivamente, ó, a palavrinha que muito aparece, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, né? Os valores de A e B são respectivamente, ó, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Então, agora vem essa parte. O que ele está dizendo ali para nós, Neto? Agora, antes de continuar, Vamos lá. se eu não souber o que é abscissa Já fica complicado. para essa questão,
Já. Tu acha? Pois é, né? Abscissa. Que Parece. também é um termo que eles Mas escutam aí muito. Muito. é que Ele tal. vê. Depois ele tá falando algumas outras coisas. Pra essa questão, eu acho, sinceramente, que não faz Muita diferença. muita diferença. Né? Nem o elipsoide aqui também. Né? Que a galera viu isso, se E desesperou. já se desespera. Mas o que ele fala? Para essa bola, a diferença, que é uma continha de Subtração. subtração, entre os comprimentos horizontal e vertical. Então aqui ele já tirou o abscissa ali. É. Né? É igual a metade do comprimento vertical. Então, diferença, Cris, é uma continha de Mais e menos. 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 Muito bem, Subtração. Diferença, sempre subtração. Diferença de idade. É uma idade Então- menos a outra. Daqui, até aqui é menos A. Então significa que para caminhar isso, não tem como caminhar menos A. Eu vou Exato. caminhar e daqui até aqui, mesma situação. Então, a horizontal eu tenho A mais A, 2A. 2A. Ó, então isso é na horizontal. E a vertical? Ó, eu vou andar ali, por exemplo, né? Vem essa situação. Eu vou andar B, ó, vou pegar essa parte de cima. Vou andar B do 0 ao B, mas eu também tenho que andar, ó, do 0 ao menos B, eu tenho que andar B centímetros. Então, na vertical, ó, aqui, esse era meu horizontal, certo? Aqui o meu vertical, 2B, ó, vertical, certo? E aí ele fala que a diferença é a metade do vertical. Então, a metade de 2B. Um B. 1B. Então, eu tenho 2A menos 2B é igual a 1B. 1B. Dago, resolve aí pra nós, Dago. Vamos lá, olha só, o que, que ele coloca para mim, né? Eu tenho 2A menos 2B igual a 1B, certo? Agora vem o outro detalhe, o que, que nós vamos fazer? Vamos isolar alguém, por exemplo. Como assim isolar? Deixar alguém sozinho, ó. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Posso fazer 2A igual a 1B mais 2B, certo? E o que, que eu tenho, ó? Eu tenho 2A igual a 3B, Muito bem. certo? Então, 2A valem 3B. Mas eu não quero 2A. Exato. Eu quero 1A só. Não. Ou 4AB ao quadrado. Eu quero quero 4A. 4. Então, se eu tenho 2 e eu quero 4, eu tô pensando no dobro. É, ó. Aí o volume, ó, fórmula dele era 4AB ao quadrado, certo? Aí você quer, ó, V igual 4A. Pensa um pouquinho. Realmente, ó, 2A valem 3B. Então, 4A vão valer o 6. dobro, 6. dobro. Então, eu tenho 6B aqui, ó. A pessoa até podia fazer assim, ó, 2A vale 3B. Então, 4A, por proporção, né, vale 6, ó. Certo? E aí, eu tenho 6B vezes 1B. E aí? B ao quadrado. B ao quadrado, perdão. Olha aí, ó, já ia comer uma potência. Mas não ia chegar no Mas não ia resultado. chegar nunca na resposta. Aí eu tenho agora uma multiplicação. Que isso aqui é uma multiplicação, por exemplo, de 8º ano, né? Às vezes até no sétimo ano já ali, trabalha. finalzinho. Final do sétimo. Então, tudo isso para chegar, ó, 6 vezes 1 que tá aqui, 6, certo? B vezes B ao quadrado, conserva a base, somos os expoentes, ó, B na terceira potência. E aí, qual é a alternativa correta? Let it be. Aí, ó, chegamos na letra B, né? É, parece tão fácil, né? Não parece? Mas é fácil. Lembra do falecido Telecurso 2000? Nossa. Em 15 minutos ensinava tudo e de repente, né? Agora vamos revisar, né? No vídeo de hoje você aprendeu tudo sobre. Agora se vire. Era mais ou menos assim, né? Mas olha Então- só. A próxima, então. A próxima, A próxima. gente, olha Não, só, a a próxima é maravilhosa. Pensa bem um pouquinho, ó. É gráfico. Tô na dúvida nessas É gráfico, maravilhosas. gente. Não, Vai, mas vai. olha só. Não, tá fácil, tá fácil. Eu já olha- ia acertar. análise- Olha, gráfica. olha o texto, cansativo. Cai longo, bastante. Mas que não me interessa, né, Dago? Exato. Acho que eu posso ir pra outra direto? Ó, olha só como o texto é longo, mas agora olha ali embaixo. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B, né, AB,
e uma categoria nas classes C e D, né? Que é CD. Então, se tu apertar, vai ter... Aí, olha só. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e CD, né? A empresa deve realizar a promoção respectivamente via. Ele quer saber através de qual meio, né, essa empresa vai realizar então essa promoção. Aí o que você tem que fazer? Olhar para o teu gráfico e analisar Percentual. o maior deles. O maior número. Qual Na deles é AB. o maior no AB? E aí tem que lembrar de uma outra coisa. Né? Respectivamente. Sim. Nessa ordem. Internet. No AB, internet. E aí tu tem, ó, internet. Já foi a A embora, já foi a E embora. Pronto. E aí? E Correios. Na C e D? É o Correio. É o correio. Então tá aqui. Internet Letra e B. correios, letra B. Nossa, eu ia acertar. Ah, vice. Viu? E Nem diz que a matemática é tudo tá difícil? perdido. Não, é que isso é interpretação. Ah. Mas aí que tá. E faz parte da matemática também. E é isso né? que eu acho lindo de falar. Por que temos 45 questões? Nós temos lá ciências e linguagens, né? Sim. Ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. A matemática tem 45 sozinha, por quê? Porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma ciência e ela é uma linguagem, gente. Ela tem a sua linguagem própria também, Isso né? aí. Quando nós estávamos ali usando, agora na questão anterior, o A e o B, fazendo substituições, é a linguagem própria da matemática. A Mas linguagem quando apareceu, algébrica. por exemplo, ali, apareceu um texto longo. Sim. O que A que ideia é a sugestão? é começar, por exemplo, ó, Pelo direto comando. pelo final, pelo comando dela ali. Ali, ó, uma empresa vai lançar, Sim, né? entendi. Logo essa que vem parte. depois do gráfico já, Isso. né? e aí já vem a Beleza. pergunta. Apareceu o gráfico ali, olha para baixo dele já, porque provavelmente vai aparecer o que eu quero. Sim. Porque geralmente a parte inicial dela é uma coisa que o Enem ama, contextualização, né? Claro. Mas nós não gostamos disso porque isso gasta tempo. E isso, com toda certeza, vai cair. E aí, eu acho isso... Inclusive até já vimos ali um pedaço. Sim. E não só em matemática. Tava vendo um Enem, eu não vou lembrar o ano agora específico, mas no dia do Enem, Dago, tinha... No dia do Enem, desculpa. No dia da matemática, era junto com natureza, tinham, se eu não me engano, 14 questões de análise gráfica. 11 era de matemática. As outras 6 estavam lá em física e química também. Então, assim, vai cair. Vai cair em outras Vai áreas. E pode, por exemplo, também cair, uma coisa que eu vejo muito aqui pelas aulas de outros professores, isso é maravilhoso, a gente está nesse ambiente e vê isso nas aulas dos outros colegas, que não são, por exemplo, da matemática. É quando vocês trabalham com a parte de infográfico. E aí vocês até comentam com os alunos, vejam aqui, nós temos o infográfico. Sim. Ou seja, é um gráfico de forma mais dinâmica e com outras imagens, com alguns desenhos diferentes, Sim. né? E que recorre, por exemplo, a situações até parecidas às vezes com o mapa mental, só que mais animado, vamos dizer assim, né? E aí faz parte da análise gráfica também. Então vai cair em linguagens? Vai. Vai cair em humanas? Vai cair. E aí, ó, pegamos uma questão que você tem que ler o texto para analisar o gráfico que melhor se ajusta. E cai na parte da interpretação. Sim. Né? Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então vamos colocar aqui, ó, fixo. Vamos lá. De 0 a 100. Fixo de 0 a 100 minutos ou ligações? Ah, olha aí, ó, estamos medindo as ligações. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da 100ª a 300... Esqueci agora. Até a tricentésima? Tricentésima, obrigado. Vamos lá. E caso, então, do 101 a 300, ele aumenta 10 centavos 10 por ligação. centavos. Até 300, né? Muito bem. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de 32. Então, volta a ser fixo. Então, olhando para o gráfico bem tranquilo, Cris, quantos pontos fixos eu tenho? Só
aquilo ali não precisa ler. Com base nos elementos do Claro. gráfico que melhor Desculpa, representa... é que eu já sei a questão. Tá. Perdão. Entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas. Tá, aí tu analisa o quê? Todos ali, a maioria tá no 12. Então, mas o que ele fala sobre o valor fixo? Quantos valores fixos eu tenho? 2. Em que momento que ele vai ser fixo no gráfico? De 0 a 100, ou se ele é acima de... O fixo significa que ele não tem uma variação. Então ele não aumenta. Então E ele aqui mantém tá o mesmo a valor. palavra, ó, constante. Então só existe um gráfico que ele tem esses dois momentos. Que tem os dois momentos fixos, que ele não vai aumentando de modo nenhum. Quando a gente observa o A, ele tem só esse ponto aqui que é fixo. A partir do... Do A partir 300. do 300. Certo? Ó, esse aqui tem dois... Opa! Eu e tu, né? É. Dois pontos fixos. Esse aqui tem um ponto fixo. Esse aqui ainda não é fixo. Ele aumenta um pouquinho. Esse aqui também tem um ponto fixo. E aqui não tem ponto fixo nenhum. E por que naquele ali ele tem... É erro ali ou ele não tem uma ligação? O primeiro? Não, nesse... O no da Aqui? letra D É. Ah, Ótimo. é um tipo de função diferente. é uma fórmula de uma função definida. É uma função matemática definida por mais de uma fórmula. Isso. Então essa já iria eliminar. Eliminar. Ele- Porque não tem dois tipos. não tem dois Perfeitos. Né? Então assim, se eu olho o que tem dois fixos, só tem a alternativa B. Let it be. Só B. Só B. E esses gráficos aqui, eles remontam a outras áreas do conhecimento. Por exemplo, eu podia aqui citar para vocês uma situação bem interessante. Esse tipo de gráfico, por exemplo, o pessoal estuda muito em química. Quando o pessoal vai estudar tipo de misturas, tipo de substâncias, né? Tem uma substância simples, que tipo de mistura eu tenho aqui? Na química, o pessoal analisa muito esse tipo de gráfico, por causa dos pontos de fusão e ebulição, né? A mesma coisa também, o pessoal analisa na física, quando vai estudar também os processos ali de propagação de calor. Calorimetria, o pessoal usa muito esse tipo de gráfico, onde você tem ali pontos de variação, pontos constantes ali de transformação, né? Passagem de estado, mudança de estados físicos da matéria, você tem muito esse tipo de gráfico. Então vê que existem ligações e isso realmente pode cair em outras áreas do conhecimento. Um tipo de gráfico como esse, né? Legal. E aí, eu acho que é um ponto, aquele que a gente comentou ali também, que é essa questão do provas cansativas. Todo mundo que passou aqui, né? Os 3 ex-alunos nossos passaram e eles falaram disso. Que é uma prova cansativa, estressante, tu chega nela exausto. Meu Deus. E aí eu trouxe o exemplo de uma última questão de uma prova, né? A questão era 180. E ela tão simples, eu posso colocar sem sombra de dúvida no 5º ano essa questão, porque eles entram nessa parte, tá? Que é a probabilidade. Só que quando chega lá no final, tu já tá cansado, né? Então, assim, as provas são cansativas, são estressantes. Exato. E se você não teve, por exemplo, a questão da gestão de tempo e o entendimento para entender que você precisa começar pelas mais fáceis, se você vai pegando elas em ordem, acabou. E aí cai naquele ponto do TRI. É uma questão que eu não posso perder. Quer passar ali, Dago? Porque se você acertar uma outra de probabilidade mais difícil, com certeza vai cair uma bem mais difícil que essa, você não vai ganhar a pontuação integral daquela questão. Isso. E essa aqui ainda tá tão simples que não precisa nem simplificar. Nem simplificar. Que é uma coisa que a gente sempre cobra em sala de aula. Né? Mas a maioria vai querer fazer um cálculo, ou não? Essa aqui não vai ter cálculo. Não vai é a ter montagem cálculo. dela só. Por exemplo, aqui ela fala sobre probabilidade. É uma coisa que cai muito. Eu até sempre brinco com os alunos. O que é a probabilidade? Tem uma fórmula específica? Não necessariamente. Eu sempre digo, que a probabilidade, por exemplo, é a divisão entre duas coisas. É aquilo que eu quero que aconteça E o total. e o total de possibilidades. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, no caso, uma central de atendimento e senhas numeradas de 1 até 100. Então, eu posso sortear qualquer número de 1 até 100. Qual é o total de números que eu tenho? 100. 100.
Então esse é o meu total aqui embaixo, ó. Pronto, acabou. E meu todas total. todas as alternativas já me traziam para isso. Né? Já traz o 100. Qual é a probabilidade? Ou seja, qual é a chance de uma pessoa, né, ter a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Quantos números nós temos de 1 a 20? 20. Então a chance que eu tenho de ser sorteado é de 20 Hein? e 100. total de 100. E aí fala que a matemática é difícil, tá vendo? Olha aí, ó. Vai dizer, não é uma questão fácil? Sim. E pelo TRI a gente não pode perder, Exato. gente. Né? Então observa Mas eu acho que é isso- essa a questão. Às vezes tu tá tão ansioso, tão na pressão, que tu não percebe. Quando eu li, eu não me liguei nisso. Exato. Aí depois, quando o Dago começou, quando ele colocou o 100, daí eu já percebi. Mas eu acho que é uma questão. Né? Era a última questão. Então a galera já fica... Já tá É, mais. a última questão de um modelo de prova, né? Tu lembra? Claro que pode ela vai... ter né? caído... Tu lembra daquele mito? Não sei se é um mito, se é verdade. Eu acho que era mito. Daquelas frases da prova. Que é quando uma frase triste, você vai direto pro final. Que provavelmente a questão fácil tá lá no final. Ah, verdade. Tem um mito, assim. Ah, é. Porque as provas do Enem, elas vêm com uma frase, Uma né? frase na frente. Na frente pra você escrever. E geralmente eles fazem isso porque deu muito problema. A prova do Enem é uma prova que, por mais que ela tenha começado ali final, né, dos anos 90 no Brasil, ela começou em 98, se eu não me falha a memória, né? Ela começou com 63 questões em um dia só e uma redação. É assim que ela começou. Eu fiz as provas do Enem modelo antigo, eu nunca fiz modelo novo, né? Elas só mudaram para esse sistema que nós conhecemos em 2009, gente. Então vocês imaginem, até 2009, até 2008, as provas do Enem eram 63 questões feitas em um dia. E detalhe, não era separado. Então você tinha uma questão de geografia e você não sabia se a próxima podia ser de física, de química, de matemática ou de língua portuguesa ou literatura. Então elas não diziam do que eram, né? Eram já 4 cadernos, tudo certinho. Mas era daquele modelo. Então isso nos quebrou bastante, né? Hoje a gente já tem tudo separado. Você vai sabendo o que você vai enfrentar naquele dia. E aí depois de um tempo surgiu alguns boatos e algumas situações de que pessoas que não eram alfabetizadas estavam fazendo a prova do Enem e só no chute elas poderiam então ter um bom desempenho ou validar o seu ensino médio, né? Então, baseado nisso, o que eles fizeram? Colocaram lá uma frase no caderno da prova ali na frente, né? Que fizeram até um princípio meio parecido com o da carteira de motorista. A pessoa vai lá fazer a prova, ela tem que provar que ela é alfabetizada. Pode até escrever errado, mas ela escreveu ali, né? Então, isso começou a acontecer. Tem uma frase triste lá, né? Quando a chuva cai, eu choro. Aí a pessoa tem que escrever, né? E pega uma frase assim, então... Né, lá no final pode ser que aconteça, é um mito, tá, gente? Esse mito, existe. Mas a galera fala pode fala acontecer. Legal. E isso é uma situação que a gente vai se deparando bastante. Eu acho que era isso, né, Dago? Eu acho que a gente trouxe... Mas é isso. Aproveitando também, se vocês querem mais dicas de matemática, Show. Comentem nos vídeos. Comentem aqui, curtam, compartilhem, como a gente diz, né? 3C, né? Curte, comenta, compartilha, mas diz lá, ó, quero mais questões, ou quero mais vídeos com dicas de matemática. Coloca aí embaixo e dependendo aí então, né, dos pedidos, a gente, quem sabe, faz mais um aulão, quem sabe traz uma UFSC aí pra vocês, ou uma CAF, né? Que já então, é um pouco diferente. já é um pouco também, diferente. Né? É diferente. Já muda a bolachinha, né? Então vamos aproveitar para fazer algumas coisas para vocês. Legal. Que bom, viu? Agora eu perdi o medo. Vice? A matemática não é tão difícil, vice? Não, mas eu acho que tem muita coisa que é fácil, mas Exato. porque a gente acha que talvez não compreenda a matemática, como acha que... E aí acaba ficando com medo, né? E a pressão, né? O Antônio diz, Cris aqui, eu comecei, meu Deus do céu. Meu, 1, lá 2, vem, 3, lá 4, vem. somando, eu vou pegar minha calculadora. Não há precisa necessidade, não, né? gente. Mas realmente, mais da metade da prova, matemática básica. Não esqueçam disso, tá? Então fica essas dicas para vocês. Isso aí. E são as questões que a gente não pode perder nunca. Questões Exato. fáceis, né? Acho que era isso, né, gente? Então, Vamos agradecendo aí a parceria de sempre de vocês Isso aí. aí do outro lado da tela,
né? E queremos que vocês continuem conosco e esperando pelos próximos vídeos. E quem serão as pessoas que virão até aqui para, né, apresentar suas áreas de conhecimento? Quais serão as dicas que elas vão deixar? Isso você só vai saber se seguir acompanhando os próximos episódios da nossa série. Isso aí, valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.